Queridos amigos do canal, que bom estar com vocês. Esta semana eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês, que reflete um dos conceitos que nós temos no judaísmo, que é trazido no Talmud, que é a base da lei oral do povo de Israel. E diz, Tzedakah tatzil mimavet. Tradução, a Tzedakah, a caridade, a justiça social, salva da morte. Quando a pessoa procura não estar indiferente à situação do seu semelhante e saber que se ele tem um pouco a mais, é para poder ajudar quem tem um pouco a menos, não só que isso é considerado uma atitude nobre. A Torá fala que Deus eventualmente anula decretos severos decretados sobre esta pessoa, inclusive um decreto de morte que a pessoa deveria receber. Eu li uma história que aconteceu em Israel há mais ou menos 20 anos. Havia um judeu que ele tinha um quiosque, uma lojinha de rua, numa certa praça em frente a um shopping na cidade de Tel Aviv, onde ele vendia uma série de coisas, bilhetes de loteria, fichas de telefone, cartões. Como esse judeu era um judeu observante das leis do judaísmo, então ele era um judeu que comia a comida kasher, adequada e permitida a um judeu consumir. Como ele saía de manhã e voltava só no fim da tarde, todos os dias de manhã, a mulher dele preparava uma marmita e levava para o trabalho. Um belo dia, ele estava indo para o trabalho. No meio do caminho, ele foi abordado por um morador de rua. E ele pediu para ele, olha, será que você pode me dar uma coisa para comer? Um dia, pelo menos, que eu não coloco nada na boca. E esse judeu não tinha naquele momento dinheiro para dar para ele. E o que ele tinha era o almoço que estava levando. E ele resolveu dar o seu almoço para esse homem. Mas ficou sem o almoço. E também se almoçar, sem comer nada, ele não podia ficar e trabalhar o resto do dia. Ele então decidiu passar num supermercado para comprar um pacote de bolacha, algum tipo de produto industrializado, para ser o almoço dele naquele momento. E anormalmente havia uma fila longa no caixa. Ele pegou algumas coisas, colocou numa cesta de compras e teve que aguardar. Finalmente, depois de uns 15, 20 minutos, ele pagou pelo pacote de bolacha, pelo enlatado, para ser o almoço quebra-galho dele. Quando ele estava saindo do supermercado, de repente, se ouviu uma explosão. Todos caíram no chão e começaram a se ouvir gritos de todas as direções. Um homem-bomba, um terrorista, havia detonado um cinturão com explosivos plásticos e ele aguardou um momento de que houvesse uma grande concentração de pessoas para se explodir e, com isso, causar o maior número de vítimas possível. Quando este homem chegou no local do trabalho dele, ele viu que a banquinha dele não estava mais lá. O local do atentado foi exatamente onde ele trabalhava. Se ele tivesse chegado naquele momento, ele teria chegado exatamente na hora em que o terrorista cometeu o atentado e se suicidou. E, com certeza, teria morrido também. Ou seja, esse lapso de tempo em que ele deu a comida dele, comprar uma outra coisa no supermercado, aguardou uma fila que normalmente não haveria naquele horário, e não tivesse feito isso, ele teria morrido. E ele entendeu o dito da Torá que diz, a Tzedakah salva da morte. E é isso que a gente tem que levar essa lição. Saber o ato humano de ajudar alguém. Você tem, por isto, uma recompensa de Hashem. O Criador não fica devendo. Quando você faz um ato de bondade, um ato de justiça, você provoca que Hashem lhe responda. Literalmente, muitas vezes, aquela ajuda pode salvar a pessoa de algo grave. Você recebe de Deus na mesma moeda uma salvação. Por isso, no judaísmo, é o que nós chamamos de uma mitzvah, o mandamento de Deus, compartilhar o que você tem a mais com pessoas que estão desprovidas dos meios necessários para ter dignidade. Que Deus nos abençoe, que sempre possamos ser nós os doadores e não os receptores. Que as pessoas se conscientizem o quanto é importante ajudar um semelhante. Se você curtiu a mensagem, compartilhe com seus amigos,
Deixe um joinha, assine o canal e até a próxima semana!